Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico, hoje, terça-feira, 31 de agosto, turma do horário EF-Tarde. Nós já vimos aqui na nossa disciplina, desde o início do mês, do início do Professor, semestre. Opa, pois não? desculpe atrapalhar. Tranquilo. Falando sobre o estágio que você estava apresentando, mas aqueles horários são fixos, né? Não sei te dizer. Eles não colocam lá, colocam? Colocaram os horários, aí eu queria Deixa eu saber se ver seriam aqui só. fixos. Não sei te dizer, não. Calma aí, eu tinha salvo aqui. Ah, ó. Tá aqui, ó. Mas aqui é horário comercial. Se você olhar aqui, é como se fosse contratado, não seria estágio, entendeu? Das 7 às 5, das 7 às 4. Isso aqui dá 40 horas semanais. Horário reduzido na sexta-feira. E alguns benefícios. Acredito que sim, viu? Acredito que seja. Depois eu compartilho lá no grupo aí para vocês esse aqui, quem tiver interesse em participar. Beleza. Mandei lá no grupo já, tô mandando aqui, ó. Pronto. A gente olha aí com calma. Legal. Então vamos lá. Desde o início do semestre, aí, das nossas aulas iniciais, a gente vem falando sobre o detalhamento técnico de peças, componentes, né? Não estamos trabalhando ainda com sistemas, mecanismos, mas nós vamos chegar lá. E dentro do detalhamento, a gente viu inicialmente, né, a questão das vistas, a importância das vistas, quais vistas necessárias, e assim por diante. Vimos aula passada a questão do corte, né? Como o corte ele traz ali uma maior riqueza no detalhamento das peças. E para a gente completar o detalhamento da peça, falta a cota, as cotas, a cotagem, ou seja, os valores numéricos referente às medidas, às dimensões geométricas da peça. Então, a gente associando ali as vistas com alguns acessórios, como corte ou não, e as cotas, nós temos ali o completo detalhamento de uma peça. Então, ou seja, a partir da aula de hoje, a gente vai ser capaz já de fazer todo o detalhamento dentro da nossa ferramenta, no caso, SolidWorks, tá? Então, vamos falar sobre cotagem. Quando a gente fala de cota, né, cotagem é a representação gráfica no desenho das características do elemento, por meio de linhas, símbolos e um valor numérico dentro de uma unidade de medida especificada. Na cota, não é somente o valor que está expresso aqui. Tem todos esses parâmetros ligados a ela, linhas auxiliares, linhas de cota, as interrupções de cota e o valor, fazem parte para você também ter identificação de onde vem até onde vai aquela dimensão ali expressa, né? Dentro desses valores apresentados, existem três classificações: as cotas funcionais, as cotas não funcionais e as cotas auxiliares. Como assim? Se uma coisa é funcional, funciona. Se não é funcional, por que então eu colocar? Ela pode ter um momento do projeto que ela seja não funcional, mas em outro momento funcional, tá? Por exemplo, vamos lá. Cotas funcionais, essencial para a função do objeto. Então, quando você olha aqui, a gente colocou aqui o desenho técnico de um parafuso, tudo que você vê com a letra F são cotas funcionais. Então, se a gente olhar aqui, ó, nós temos aqui ó, o comprimento do corpo do parafuso, o comprimento da rosca, a folga da rosca, o diâmetro aqui, ó, interno da cabeça, a profundidade do furo roscado, né? São parâmetros funcionais de dimensões, ou seja, são cotas importantes para especificação e detalhamento do objeto. O que são cotas não funcionais? Uma cota não funcional não é essencial para o funcionamento do objeto, como, por exemplo, a altura da cabeça do parafuso. Essa altura ela não é funcional. Ela não importa no meu projeto. Isso aqui ele é padronizado. Então, não tem necessidade de eu especificar no meu projeto. Ah, professor, mas se eu preciso, por que então eu tenho ela aqui? Eu posso ter por uma cota de necessidade, em algum momento, ser específico ali, quanto vai ficar sobressalente a minha peça, que é uma consequência, não seria fundamental. Eu tenho aqui a profundidade de rosca que vai ser penetrada na peça, né? O quanto vai ser o tamanho do furo roscado para fixação no meu parafuso. No entanto, a profundidade do furo só tem que ser maior do que essa especificação. Quanto maior? Não tem necessidade. Seria não funcional essa medida.
E auxiliar, dada somente para informação. Cotagem auxiliar não influi na operação de produção ou de inspeção. É derivada de outros valores apresentados no desenho e documento, e nela não se aplicam tolerância. Está expressa nas dimensões como auxiliar, AUX. Entendeu? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Quando você olha esse parafuso, por exemplo, eu tenho aqui uma cota funcional, que seria o comprimento dele, diâmetro, uma cota não funcional, que é o diâmetro da cabeça, e uma cota auxiliar, o comprimento completo. Comprimento, a cota completa do parafuso. Por que esse auxiliar? Para eu saber se esse parafuso tem condições de passar numa certa região, se ele vai encaixar no elemento, né? E assim por diante. Aqui, por exemplo, nessa peça, a gente pode demonstrar algumas cotas funcionais e não funcionais. Talvez não fique tão clara a importância delas, mas já já a gente vai ver outros desenhos no qual vocês vão ver que qual parte do processo ela é importante. Lembrando que qualquer dúvida, questionamento, pode abrir o áudio e perguntar, tá? Nossa aula ela é bidirecional. Todas as cotas ou cotagens necessárias para descrever uma peça ou componente devem ser representadas diretamente no desenho, de forma clara, objetiva e por completo. O que é clara? Numa escala ou numa dimensão visível, objetiva, sem muitas delongas, aquela região, outra região, e por completo, se tem casas decimais, se tem algum prefixo ali que a gente vai usar, simbologia de diâmetro, de raio, de espessura, tá? A cotagem deve ser localizada na vista ou corte que representa mais claramente o elemento. Então, se eu vou cotar uma parte da minha peça, essa parte ela é apresentada em uma ou mais vistas. Aonde eu vou cotar em todas? Não necessariamente. Você vai cotar ali onde ela está melhor representada no desenho, tá? Desenhos de detalhes devem usar a mesma unidade, por exemplo, milímetros, para todas as cotas, sem o emprego de símbolo. A unidade estará expressa na legenda de folha do desenho, na legenda da folha do desenho. Nós vamos ver depois, com a próxima aula, falando sobre carimbo, sobre layout de folha, existe a legenda. Dentro da legenda, a gente geralmente expressa lá qual é a unidade, para que no meu desenho não fique tão poluindo, eu colocando todas as cotas, o valor numérico, precisão e milímetros, e unidades. Para a gente não colocar isso, a gente coloca somente as cotas e o projeto todo ele é representado pela mesma unidade. Se for necessário para evitar mal entendimento, o símbolo da unidade predominante para um determinado desenho deve ser incluído na legenda, como a gente falou agora, onde outras unidades podem ser empregadas como parte específica do desenho. Por exemplo, se eu estou fazendo um desenho onde todas as dimensões são em milímetros, mas eu tenho uma parte unicamente especificada em polegadas. Aquela cota ali em polegada eu posso colocar a unidade. Nas demais eu posso deixar em milímetros, que seria o padrão da peça, né, do projeto, da folha de desenho. Eu só usaria a unidade no caso de alguma apresentação em específico. A gente colocou aqui, por exemplo, o torque, né, o newton-metro, quilopascal para pressão. O símbolo da unidade é apropriada, deve ser indicada com o valor. Tá? Não especificar os processos de fabricação ou método de inspeção, exceto quando forem indispensáveis para assegurar o bom funcionamento ou intercambiabilidade. Vamos lá. Se eu estou fazendo o desenho técnico de uma peça, eu posso colocar ali nela, se tem necessidade, questão do acabamento, questão do processo de fabricação, ou não, apenas fazer a especificação do elemento e quem for fabricar vai fazer a especificação do processo de fabricação. Como ela vai ser feita? Se ela vai ser usinada, se ela vai ser fundida, se ela vai ser forjada, né? Se ela vai ser apenas conformada. Então, tem várias formas e processos que vocês podem utilizar. Cotar sempre é necessário para descrever o objeto ou produto acabado. Sem as cotas, não tem como você chegar na medida final. Os exercícios que vocês fizeram as duas últimas aulas lá, as listinhas de colocar as imagens nas vistas e aplicar o corte nas vistas das imagens, vocês viram que só tinha uma dimensão. Já foi talvez um pouco mais complexo você compreender as outras geometrias em questão de proporção. Mas isso era de propósito, justamente para a gente já ter uma noção, quando chegasse nesse ponto da disciplina, a importância da cota. Se tivesse medido em todos os pontos, seria talvez muito mais fácil você determinar a geometria, né?
Exceções podem ser feitas, né? Num elemento onde o objeto ou produto acabado deve ser definido por uma ou mais cotas, exceções podem ser feitas. Onde for necessária a cotagem de um estágio intermediário de produção, por exemplo, né, o tamanho do elemento antes da cimentação, acabamento. Então, por exemplo, eu tenho ali uma peça no qual ela tem uma geometria e uma dimensão muito específica para dar, por exemplo, a vedação de um elemento ou encaixe, perfeito encaixe. E aí eu tenho um sobrematerial ou um submaterial, menos material, justamente para compensar uma superfície de tratamento superficial, uma camada de pintura ou alguma outra necessidade. E adição de uma cota auxiliar, se for vantajosa. Vantajosa. Como assim? Vou mostrar para vocês por meio desses exemplos aqui de baixo. A cotagem funcional deve ser escrita diretamente no desenho. Ocasionalmente, a cotagem funcional é escrita indiretamente, é justificada ou necessária. A figura 3 mostra o objeto de cotagem funcional, escrita indiretamente, aceitável, mantendo os requisitos dimensionais estabelecidos na figura 2. Então, veja o que acontece. Temos aqui a figura 2 e a figura 3. É a mesma peça. Existem momentos do processo de fabricação no qual é importante aquela cota. Ou ela é no momento funcional, ou no outro momento não funcional. Vou dar exemplos. Se nós formos fazer essa peça pelo processo de fabricação por remoção de material, conhecido como usinagem. Vou usinar essa peça. Para usinar essa peça, eu vou pegar um tarugo, um blank, que a gente chama, que é uma peça maior, no qual eu vou cortar um pedaço. Para eu cortar o pedaço que eu vou precisar, qual seria o comprimento desse pedaço? Ah, professor, é só eu somar aqui, ó, 25 mais 15. E aqui as tolerâncias, né? 25,006 e 15,01. Ou seja, eu teria que cortar lá com 40, 0,7 ou próximo disso. Com certeza você corta um pouquinho a mais para dar o acabamento. Mas veja que nós tivemos que fazer uma conta de cabeça. Você pode ou não deixar essa opção do operador fazer a conta. Quando eu estudei engenharia mecânica, na minha época de escola técnica ou na época de graduação, os professores eles eram muito rudes nessa questão de cotas funcionais e não funcionais. Mas com o tempo as coisas evoluíram. Por quê? Antigamente tinha aquela velha forma bruta de falar que, pô, se você é um operador de um torno ou de uma fresadora, um operador de usinagem, você tem que saber fazer conta. Se não souber fazer conta, é usar pelo menos saber usar uma calculadora. Então as cotas elas vinham ou dessa forma ou dessa aqui, no qual o operador sempre tinha que fazer uma conta. Mas naquela época, da década de 90, início dos anos 2000 ali, os aparelhos celulares eles eram bem rudimentares, né? Não tinha tanta interatividade, serviam só para ligar e mandar mensagem, né? Hoje em dia, você tem ali um aparelho multifuncional com a internet na sua mão, com o mundo à sua mão, vamos falar, na internet, o mundo. E aí hoje, por exemplo, se você está lá num chão de fábrica, se você está lá dentro de um campo, ou num processo lá, fabril, em campo, vamos falar assim, você precisa fazer uma conta. O que você vai ter no bolso? Uma calculadora ou um celular? O que é mais provável você ter na mão? Ou no bolso, vamos falar assim? Uma calculadora científica. Celular, né? Está um pouquinho baixo só, viu, Fernando? Quando você pega o seu celular para fazer uma conta e você destrava, desbloqueia ele e aparece lá, não sei quantas mensagens lidas, não lidas, não sei quantas curtidas na sua rede social, alguma outra indicação de postagem. O que acontece? Você vai lá, olha primeiro tudo essas coisas que não tem a ver com o processo, depois de um tempo, alguns minutos, ou minutos, muitos tempos, você vai falar assim, para que mesmo eu peguei esse celular? O que eu precisava fazer? Fazer essa conta aqui. Aí você vai lá e faz a conta rápido. Veja o tempo que você perdeu por dispersão. Isso, imagina no processo fabril, vocês que são da engenharia da produção, né? Você tem ali uma meta a ser batida. Aí, quando você pega esse parâmetro, professor, mas aqui a conta é fácil. Tudo bem, mas se for uma conta um pouco mais complexa, números quebrados, outras dimensões,
No mesmo caso, aqui na figura 3, ó, ele colocou a primeira medida e a segunda por completo, né? E a segunda por completo. Instante, pronto. E aqui, a mesma coisa, você tem por completo e a segunda parte. Será que para aquele usuário que vai cortar a peça, não seria o ideal ter os 40 aqui, ó, já pronto? Né? Talvez fosse mais fácil para ele. Ah, professor, mas aí então, se ele fazer essa dispersão lá, é um problema dele. Depende. Vamos colocar um caso muito simples e acontece muito aqui. Digamos que você precisa fabricar uma peça, no qual é um material específico que vem de outro estado, e você terceiriza esse processo. Quando você terceiriza esse processo, você faz a compra do material, digamos que demora uma semana para esse material sair lá do sul, por transporte terrestre, chegar aqui em Fortaleza, passar nas barreiras, né, fiscais, ser entregue lá para você trabalhar. Uma semana aí, 5 dias. Depois desse material, 5 dias chegou aqui, você começa a trabalhar ele, tudo bem que ainda tem um fim de semana, já pulou mais 2 dias, né? Lá no 7º, 8º dia você começa a usinar, e se você não deixou essa conta, deixou o seu operador fazer uma conta, sem querer, ele errou a conta e usinou sua peça menor. Ah, mas professor, se ele errou, ele paga. Tudo bem, ele vai pagar. Mas 8 dias que você demorou, mais um dia para ele fabricar, 9 dias, e ele matou a sua peça, inutilizou a sua peça, você vai ter que pedir, ele vai ter que pedir novamente, você não vai gastar nada. Mas, no entanto, em vez de você receber sua peça em 10 dias, a partir do momento da compra, você vai precisar de mais 10 dias para receber. Então, aquele projeto que era só uma semana e 3 dias, já passou para quase 3 semanas. Né? Quem perde? A gente. Será que se eu tivesse colocado uma cota a mais lá, não funcional, no qual ajudaria ele na hora da especificação do projeto, ganharia tempo, diminuiria o risco, né? Minimizaria a probabilidade de um risco? Então, são análises que a gente faz. Ah, mas por que então, quando eu uso essas duas cotas? Na hora da fabricação. Então, eu sei que essa medida tem que ter os 15 milímetros e aqui tem que ser os 25 milímetros dentro das tolerâncias. Tá? Então, professor, qual que seria o recomendado? Além das duas cotas funcionais, eu poderia ter uma cota não funcional ou, na verdade, uma cota auxiliar, colocando aqui a medida completa da nossa peça. Então, teria aqui também outra medida aqui, ó. Né, ó. Eu não vou fazer certinho, vou fazer o tracinho aqui só para identificação. E aí seria uma cota que aqui, ó, auxiliar, né? Na verdade, aqui ela tá vermelha, mas ficou auxiliar. Ou seja, tudo isso facilitaria, talvez, o processo de fabricação, minimizaria a probabilidade de erros e assim por diante, tá? A cotagem não funcional deve ser localizada de forma mais conveniente para a produção e inspeção. Por que a inspeção? Outro ponto interessante. O pessoal da produção vai tirar uma amostragem lá para ver o controle de qualidade da produção do dia. E aí você pega o desenho técnico. Vamos aferir essa peça. Quando você pega lá... Quem pode ver? Okay. Ah, foi mal. O que tem lá? Você olha aqui, minha peça tem 25 num, 15 no outro, mas quanto é o total? Se você tivesse a cota auxiliar, também ajudaria ali na hora de você fazer a aferição, com paquímetro ou instrumento de medição lá utilizado. Então, para você aferir o elemento. Dentro da cota também, nós fazemos indicações de geometrias, características, explanações do projeto. Mas não só essas cotas, não só com as cotas não é possível produzir peças que tenham elementos. Você também pode, além de cotar, indicar elementos de peças. Por exemplo, um rebaixo, furos, furo quadrado, furo cilíndrico, se esse furo é passante ou não, elementos oblíquos, inclinados, rasgos. Quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês aqui também, feito de propósito. Veja aqui, ó, quando eu faço uma indicação do nosso elemento, ele tem duas formas de representação. Quando ele está representado sobre a peça, sobre a superfície, é um pontinho. Quando ele está representado na aresta, é uma setinha. Isso, quando eu faço desenho à mão livre, eu tenho que lembrar dessa norma, sempre. No entanto, se eu uso uma ferramenta, o software, ele já faz isso de forma automática. Tranquilo? Por isso que às vezes a gente fala que o SolidWorks, o software, é o nosso melhor amigo, ele já está ali nos ajudando no dia a dia. Tá? Método de execução da cota. Né? O método de execução da cota inclui
linha auxiliar, linha de cota conforme norma, limite de cota e a cota. Eu vou explicar cada um deles para vocês, tá? Primeiramente, linha auxiliar. A linha auxiliar é uma linha que vai ser prolongada dos pontos onde será realizada a medida. Ela, usualmente, por norma, tem uma espessura de 50% do tamanho da aresta, ou seja, metade da espessura da aresta da peça. Elas não podem ser feitas na mesma espessura para não confundir como um complemento de peça. Ah, professor, mas na mão livre, como eu faço isso? Uma lapiseira 0,7, uma lapiseira 0,3, uma 0,5, por isso que existem grafites distintos. O software já faz isso de forma automática, tá? Então, tem a linha auxiliar. Essa linha que vai prolongar ali o ponto de cotagem. E ela vai até onde? Ela vai até interceptar a linha de cota. A linha de cota é uma linha que vai andar por toda a extensão da região a ser cotada, de uma linha auxiliar a outra, tá? Nas extremidades, nós temos os limites de cota, que podem ser diversos elementos. Eu vou já mostrar eles aqui para vocês, né? O limite de cota pode ser um traço, pode ser uma seta, eu vou mostrar isso no software. E a cota. O que é a cota? É justamente o valor numérico, com a precisão ou não, dependendo do seu projeto. Você pode usar casas decimais, pode não usar, tá? Então, você vê aqui, dependendo da geometria, dependendo da região, ou da superfície que você vai cotar, existe sempre uma montagem mais apropriada. E existe a norma que faz essa regulamentação. Pessoal, sobre as normas, eu já mostrei para vocês. Se vocês entrarem lá no nosso AVA, aqui na nossa turma de terça-feira, por exemplo, de hoje, nós temos aqui, ó, normas aplicadas ao desenho técnico, né? Todo mundo tem acesso a essas normas. No nosso caso lá, opa, só um instante, está aqui. Olha lá, é 8403. Quando a gente olha aqui, ó, tá ela aqui, ó. Aqui o meu vai fazer download na hora. Não sei se ela vai abrir ou baixar. Ela baixou aqui, ó. Então, nós temos a normativa aí, ó, para a gente consultar. Todos vocês, como alunos da Unifor, têm acesso. Ó. É um arquivo exclusivo da Fundação Edson Queiroz. Você faz parte da fundação, você é nosso aluno. Então, você tem acesso às normativas. Quando você olha a norma aqui, ela traz diversas características em função de linha, em função de rebatimento, de cotas, tá? E faz todo esse detalhamento de identificação, bem interessante. Para aqui. E outras cotas aí, né? Ó, escrita no desenho, escala. A escala está descontinuada, mas a gente vai falar isso mais para frente. Método de execução. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Não é qualquer forma, qualquer jeito que você cota uma peça, tá? Os profissionais que realizam a contagem dos desenhos técnicos devem levar em consideração vários fatores para realizar esse serviço, como, por exemplo, né, a geometria da peça, o processo de fabricação, ou tecnologia de fabricação, a forma que estão localizados os elementos, a função no qual essa peça irá desenvolver. Como assim? Isso tem importância? Tem. Isso influencia diretamente na eficiência do seu projeto, na execução do seu projeto, na interpretação das suas cotas. A cotagem de desenho técnico deve tornar desnecessária a realização de cálculos para descobrir medidas indispensáveis para a execução da peça. Ah, professor, mas pode ter algum momento que eu preciso fazer uma cota? Pode, uma conta ali, tranquilo, mas se é uma medida essencial, não é recomendado deixar por meio de cálculos feitos pelo operador. É bom você informar dentro do desenho. Então, vou dar um exemplo. Quem é da produção vai fazer PP2, logo aí, né? Quem é da mecânica tem usinagem 2. Quem é da automação tem usinagem e CNC. Nessas disciplinas, vocês irão fazer a programação da linguagem para usinagem em comando numérico. Linguagem G-ISO, que a gente chama, né? Código G. Lá, o código G ele é feito em função de coordenadas. Então, a gente tem aqui alguns parâmetros, especificação de funcionamento da máquina, velocidade de avanço, rotação, parâmetros. E aí temos códigos de posicionamento de ação, né? O G, o N10 é a linha 10, G21 é um código, G40 é outro código. Aí a gente vem aqui, ó, por exemplo,
N60, né? Linha 60. G0 é velocidade máxima de deslocamento. X28, Z8. Então, ou seja, a primeira aproximação, esses valores, 23,2, 22,6, são medidas da peça, tá? Que vocês vão chegando lá. Por que a cota tem a ver com essa programação? Porque quando a gente faz a programação, por exemplo, lá em comando numérico, aqui, todos vocês vão fazer, meu zero peça pode estar numa referência de face ou de frente da peça. E para eu chegar aqui, nada mais é que uma diferença de medidas. Não é a medida daqui para cá mais 4, não. É daqui para cá, daqui menos para cá, daqui mais para cá. São incrementos que você vai colocando. Então, muitas vezes, a cotagem auxilia no desenvolvimento do componente na hora da programação, na hora de executar o elemento. Ok? Aqui também, outro ponto interessante a ser discutido, né? A linha de cota não deve ser interrompida, mesmo que ela esteja, o desenho esteja. A gente tem aquela interrupção de corte, né? O encurtamento. No entanto, a linha não recebe encurtamento, ela sempre vai de uma extremidade da linha de cota até outra extremidade da linha de cota auxiliar, da outra linha de cota. E ali dentro você vai colocar a medida correspondente do elemento. O cruzamento das linhas de cota e auxiliares devem ser evitados, porém, se isso ocorrer, as linhas não devem ser interrompidas no cruzamento. Então, olha aqui, por exemplo, nessa parte aqui do desenho, ó, vou até circular aqui em vermelho, para vocês observarem aqui, só um instante. Essa região aqui, ó, tá, ó. Veja que a medida desse rasgo até esse é 16, desse ponto até esse é 18. Desse ponto até o centro desse furo é 26. Veja que aqui, ó, a gente não tem nenhuma interrupção, ó. Onde está a pintadinha de vermelho agora ali? Não tem interrupção de cota. Por quê? Nesse ponto, ela passa, mas eu sei que a cota é dessa linha até essa linha 26. Dessa linha até essa linha 18, dessa linha até essa é 16. E assim sucessivamente na sua peça. Tá? A linha de centro e a linha de contorno. O que são linhas de centro e de contorno? Deixa eu só ativar aqui uma... Isso aqui é uma linha de centro que marca o ponto central do furo. Linha de contorno a gente não tem aqui, tá? Não devem ser usadas como linha de cota, porém podem ser usadas como linha auxiliares. A linha de centro, quando usada como linha auxiliar, deve ser contínua com uma linha de centro até a linha de contorno do objeto. Linha de contorno seria a externa, né? A parte externa da nossa peça. Identificação dos limites de cota, que é onde eu sei que a minha cota termina. Então, eu posso usar esses tracinhos a 45 graus, posso usar a setinha também a 45, preenchida por completo, ou o traço oblíquo a 45, traço cortante. Fica a critério de cada um. No entanto, se você começa a fazer a sua peça com as setinhas maciças, use a setinha maciça em todas as partes. Se você começou a fazer com traço oblíquo, use traço oblíquo em todas as partes. Não pode misturar. Tranquilo? Limite das linhas de cota. A indicação dos limites da linha de cota deve ter o mesmo tamanho, o mesmo desenho, somente uma forma de indicação dos limites. Como a gente falou, se você usou a setinha preenchida no início, vai ser até o final ela. Quando houver espaço indisponível, as setas da linha de cota devem ser apresentadas entre os limites da linha de cota. Geralmente elas estão internamente, caso não caibam internamente, para não ter espaço, vai sobrepor uma outra, ou não tem espaço para cota, elas podem vir externamente. Então, olha lá. Esse rebaixo aqui, ó, esse canal, a espessura dele é dessa linha até essa linha. Ó. Então, eu sei que aqui as setinhas limitam esse espaço. Daqui para cá é tanto. O valor estaria aqui dentro. Veja que dessa linha até essa é o comprimento desse segmento. Então, eu sei que é daqui até aqui. E essa medidazinha aqui, esse rebaixo menor, nessa linha, é desse ponto até esse ponto. Então, a linha de seta sempre vai dar as limitações, seja internas ou internas, da sua peça. Somente uma seta de limitação de linha de cota é utilizada na cotagem do raio. Pode ser dentro ou fora do contorno, a linha auxiliar, dependendo do elemento apresentado. Então, aqui, ó, uma coisa muito interessante. Quando eu faço cotagem, por exemplo, de raio, é apenas uma medida, apenas uma linha e seta e o valor. O S rising representa raio, eu preciso colocar como símbolo do diâmetro também. E aí eu pergunto a vocês, quando que eu uso raio, quando que eu uso diâmetro? Numa cotagem de uma peça, que nem aqui ele usou raio. Aqui ele usou raio. Por que ele não usou diâmetro aqui? Alguém sabe falar ou não? Por quê?
Por que raio e não diâmetro? O diâmetro normalmente é quando tem o círculo completo, não? Legal, muito bom. O diâmetro, quando a circunferência, né, a geometria for completa. O furo, né? A Mariana, né, falou, a geometria completa. Então, eu uso o diâmetro. Se eu tenho apenas parte do segmento, uma curva, né, eu uso raio. Ok? A cotagem também tem formas técnicas de cotagem. Cada uma delas tem suas características, funcionalidades, vantagens e desvantagens. A cotagem do desenho técnico deve tornar desnecessária a realização de cálculos para descobrir as medidas indispensáveis para a execução da peça. Eu não posso gerar dúvida para o operário, que está lendo o sistema, lendo o documento técnico. Existe um exemplo, a cotagem em cadeia. O que é a cotagem em cadeia? Observe que a cotagem em cadeia, cada parte da peça é individualmente contabilizada, né? A parte aqui, por exemplo, é de 25 milímetros, já a parte B, 30, a parte C, 12, D, 28, e é 25. Qual é o comprimento total? Teria que somar esses elementos. Analisando as demais cotas, pode perceber que a cotagem da peça não está completa. Foram descritas apenas cotas indicando o comprimento. Falta o diâmetro aqui, mas a gente não está falando disso, ele está falando apenas dessa demonstração do comprimento da peça. Olha que coisa interessante. Quando você cota em cadeia, o seu erro ele pode ser somatório, acumulativo. Como assim, professor? Digamos que a primeira pessoa que vai usinar lá esse elemento, em vez de 25 aqui, ele vai lá no torno, começa a usinar, coloca no diâmetro correto. No entanto, quando ele vem aqui e faz 25, fica com 25,2. Digamos. Esse daqui para cá, que é 30, quando ele foi fazer lá, não ficou com 30, ficou com 29,9. Esse aqui, que é 12, não, ele fez certinho, ficou com 12. Aqui onde está 28, não, ele fez com 28,6. Um erro grande aí, né? E o 25 aqui ficou 25,02. Tolerância dimensional. Por que a gente está mostrando essas medidas? Se eu soubesse que no início minha cota era essa, e se eu somar isso aqui, eu posso ter uma peça maior ou menor. Porque os erros vão se acumulando. Ó. Aqui, ó, tá a mais, tá a menos, igual, tá a mais, tá a mais. Isso aí propaga o meu erro. Se sua peça não tiver precisão para encaixe, não tem problema. Ela pode ser utilizada nessa forma de cotagem. No entanto, não teria outra forma, professor, para evitar esses possíveis erros? Tem. Só apagando aqui. A cotagem, que é só o que a gente falou, né? Ó, a somatória dos erros. Cotagem é por elemento de referência. Eu parto de um ponto para fazer as demais cotas. Isso aqui, por exemplo, seria o método certo para eu fazer a programação do meu sistema. Meu zero máquina estaria aqui, que seria a linha de referência, todas as medidas a partir dele. É outra forma de você cotar a sua peça. O que isso aqui facilita? Que não acumula erro. Por quê? Digamos que o operador vai usinar lá e esse primeiro parâmetro, em vez de 35, ele colocou aqui 35,1. Tudo bem. O segundo não é a diferença, ele vai avançar até 45, ele pode até colocar 45 exato aqui. No entanto, essa parte vai estar errada, essa aqui vai ter menor, mas daqui para cá ela está certa. Então, digamos que aqui tenha ficado 55 mesmo. No final, a sua peça vai ter o 55 corretamente. O que pode variar é o posicionamento dessas partes internas. Mas a sua cota funcional, ela está ali, que é o 55 e assim por diante. Está dando para entender, pessoal? Ou está muito complexo? Falando muito rápido? Tem alguém por aí? Você pergunta, né? Tá tranquilo, Nath. Legal. Tá de boa, professor. Tá de Show, boa. maravilha. A gente acha que está uma sessão espírita, né? Tem alguém aí? Aí ninguém fala nada. Se manifeste. Se estiver presente, demonstre, né? Parece mais uma sessão espírita aqui de uma aula, a gente às vezes. Mas tranquilo, vamos lá.
sistema de cotagem, né? Nesse exemplo, a localização dos furos foi determinada a partir de duas faces de referência. Olha que interessante. Uma coisa que o pessoal erra muito em cotagem, pessoal, é a questão dos furos. Por exemplo, você faz a cota da peça, então você coloca todas as medidas externas. E aí você vai lá e coloca o diâmetro do furo. E esquece de informar a posição do furo. Então, aqui, por exemplo, se eu fizer a cotagem 30 por 65 e o diâmetro aqui dele, né, que é de 6, todos eles devem ser 6, que também não tem aqui, mas qual é a posição dele? A posição em referente a essa face é 10, referente a essa face é 25. Esse aqui, ó, referente a essa face é 20, referente a essa face é 10. Ou seja, ele usou um elemento de referência, né, da cotagem. Tá vendo aqui, ó, as duas superfícies, e a partir dela a gente tem todas as medidas, tá? Então, aqui a gente está usando faces de referência. Cotagem em paralelo. Cotagem em paralelo é como se fosse uma cotagem em cadeia. Você tem uma parte de referência, seria essa face aqui, ó, da peça, e a partir dela você vai colocando as demais. Veja que todas partem daquele ponto. Então, daqui até aqui é 8, da referência até aqui é 18, da referência 34, 44, 60, 70, 78 é o comprimento completo. Ah, professor, ficou muito grande essa cotagem. Eu poderia ter colocado aqui, ó, daqui para cá então é 10, daqui para cá é quanto? Aí já precisa fazer conta, né? O cara vai ter que ficar contando para chegar na sua peça. Se ele errou o 8 primeiro, as outras furos podem ficar fora de posição, porque se eu usar como referência esse ponto para fazer esse ponto para fazer esse, se eu errar o primeiro, eu erro os demais. E aqui também facilita na hora da programação, se você for fazer por comando numérico. Cotagem aditiva, é o que a gente acabou de falar. Então, essa nossa pecinha, ó, em vez de eu cotar ela assim, eu poderia ter cotado ela aqui, ó. Aqui, no entanto, são formas representativas, tá? Eu sei que o meu zero sempre vai ser aqui. Daqui até aqui é 8. Até aqui é 18, do 0 a 18, do 0 a 34. Não é daqui do 18 ao 34 que tem 34, não. Daqui até aqui eu tenho 34, do 0 aqui eu tenho 44. Eu tenho as partes aditivas. É uma forma de você apresentar o desenho técnico, as cotagens, quando necessário. Esse tipo de cotagem pode ser usado quando houver limitação de espaço e desde que não cause dificuldades de interpretação do desenho. Quem lê tem que entender. Cotagem por coordenadas. É muito utilizado isso aqui, é bem interessante também. A cotagem por coordenadas, ao invés das cotas vierem indicadas na peça, né, no desenho, são indicadas em uma tabela próximo ao desenho. Os elementos da peça são identificados por números, por letras ou por códigos, e as cotas relacionadas estão na tabela. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Essa nossa peça aqui, ó, esse furo 7. Qual que é as características desse furo 7? Primeiramente, onde é o meu zero máquina? Aqui, ó, 0x, 0y. Então, na coordenada y, a minha peça número 7, ela está a 38 de altura. Então, vamos riscar aqui só para a gente poder se identificar. Ó, essa altura aqui, ó, dela, daqui até aqui, ó. Essa medida que a gente marcou aqui, ó, é 38. Vou aqui, ó, 38. A medida em Y, em X, desculpa. Quanto é a nossa medida em X? 52. Então, daqui até aqui, ó, essa nossa medida tem 52. 52. E qual é o diâmetro do furo? Diâmetro 4. Então, aqui eu tenho a medida 4. Ou seja, quando eu uso esse tipo de cotagem, é muito interessante, porque eu tenho um único desenho técnico e eu posso ter medidas diferentes. Vamos dar um exemplo muito prático aplicado. Digamos que nós projetamos um suporte para uma televisão na parede, aquele suporte de fixar a televisão na parede. Eu tenho um projeto onde a mesma geometria serve para as televisões, de 20 até 100 polegadas. No entanto, tem proporções de tamanhos distintos. A televisão de 20 até 32 é um modelo, de 34 a 40 é outro, de 55 a 100 é outro modelo.
No entanto, a geometria é a mesma. Em vez de eu ter 3 desenhos técnicos, eu posso ter apenas um desenho e 3 tabelinhas, aonde a tabela 1 vai das televisões de X a X polegadas, tabela 2 de X a X polegadas, e aí, para eu executar, basta eu colocar essas medidas aqui dentro dessa geometria. Eu faço a nossa peça. É muito comum isso em peças padronizadas, peças seriadas dentro das empresas e das indústrias. Ok? Pessoal, só reforçando, caso vocês não entendam, só perguntar. Cotagem de elementos. Então, aqui a gente vai mostrar alguns exemplos de aplicações desses elementos cotados. Cotagem por rebaixo. Como assim? Eu tenho aqui, ó, cotagem de rebaixo, na verdade, né? Ó, a geometria da peça, vista frontal, vista superior e lateral esquerda, que está na direita, né? Essa nossa pecinha aqui, ó, se você observar aqui na mão do operador, ela tem 54 por 18 de altura, 36 de largura e tem um rebaixo de 36 de comprimento por 9 de profundidade, que vai de fora a fora da peça. Então, por exemplo, essa altura do rebaixo, onde é a melhor forma local para cotar ela? Aqui, aqui ou aqui? Aqui, ó, a vista frontal. Na superior ela nem aparece. E na lateral aqui, eu não sei se ela está na frente, se ela está atrás, eu tenho que identificar aqui. Consequentemente, aqui é a melhor forma. Comprimento dela, ele aparece na superior, na frontal e não na direita. Na esquerda, na verdade, né? Então, vamos deixar na frontal. O comprimento total, eu posso colocar aqui. A largura está na superior e na lateral. Eu posso colocar na lateral. Um ponto muito interessante. Às vezes as pessoas falam, essa peça para eu detalhar ela completamente precisa ter 3 vistas. Legal. Se quando você for cotar ela, você não colocar cota nas 3 vistas, então aquela vista não recebeu cota, ela não é necessária. Você não precisa detalhar nada nela, então talvez sua peça possa ser expressa em 2 cotas. 2 vistas, na verdade, desculpa. No entanto, se eu falar, não, vou representar apenas em 2 vistas. E a hora que eu começo a cotar, eu vejo que falta a geometria de um elemento para eu cotar, ou não tem como eu cotar ele corretamente naquela vista, com certeza esse desenho está faltando alguma vista aí que vai auxiliar no detalhamento. Seja uma lateral, uma superior, uma direita, uma esquerda. Isso é um ponto muito interessante, que as vistas trabalham sempre em conjunto com as cotas. Já aqui, ó, olha que interessante. Essa peça, ela só tem um rebaixo no centro. Vocês aí de casa, se pegassem esse desenho técnico aqui agora, para desenhar essa peça, vocês conseguiriam desenhar ela ou não? Sim ou não? Tem tudo aí para desenhar ela? Falta alguma coisa? Novamente, tem alguém aí? Professor, posso tentar desenrolar aqui? Não, a gente não desenrola, a gente executa, né? Já pensou, você contrata lá um engenheiro recém-formado, paga o piso lá para ele, você manda, precisamos fazer essa peça, eu vou desenrolar. Não, né? Na verdade, você tem que ter um cara ali que, não, vou fazer, fabricar, a gente não desenrola não, a gente faz. Não que seja a forma de medição, o que eu estou falando para vocês é assim, vocês conseguiriam desenhar essa peça no SolidWorks por meio dessas vistas, dessas cotas? Daria certo, professor. Daria? Qual seria a medida completa dela? 60 por 30, 15 de altura, um rebaixo de 20 por 7 de profundidade. No entanto, qual que é a posição do rebaixo? Qual seria essa medida? Aí que entra aquela questão da cota funcional, não funcional ou auxiliar. Mas isso está bem no centro, não está não? Será? E é o Murilo, né, que falou? Vamos ver aqui. Isso. Então, Murilo, será que tá? Eu, como operador, posso determinar que sim. E se depois eu percebo, ou alguém comenta com a gente que não estava, o que custava eu ter uma cota aqui, ó? Eu vou colocar um tracinho, pessoal, teria que ser a setinha, tá? Que é difícil de botar a setinha. E ter aqui 20, ó, a mais. Né? Aqui, ó. Será que isso seria uma dificuldade muito grande?
ou traria uma segurança muito maior na hora de executar uma peça? Isso aqui seria não funcional. Seria uma cota auxiliar. Entende? Também para eu fazer a verificação, né? Quando terminou essa peça lá na linha de produção, aí você, como estagiário lá, processo produtivo, engenheiro de produção, pediu para você pegar lá 2 peças do lote para fazer a verificação geométrica. Vou medir. Quando eu pegar o paquímetro lá, como a Lohana falou, para eu medir, será que eu sei essa medida? Ah, eu vou falar 60 menos 20, 40, dividido por 2, 20 para cada lado. Mas se fosse aqui 17,3 e o comprimento da minha peça aqui, em vez de 60, fosse 58,7. E aí? Quanto seria essa medida? Fazer conta. Vou fazer conta, vou pegar meu celular. Se eu pegar meu celular, posso me dispersar ou não, né? É mais provável que sim. E aí? Então, veja que aqui... Mas se você vai fazendo SolidWorks, você faz a conta lá. Não, isso sim, mas eu estou falando na hora da inspeção, a peça pronta. Entendeu? Entendi. Para você fazer a verificação lá no final da fábrica, no fim da produção. Então, se tivesse essa cota lá, na hora da fabricação, essa cota de 20 talvez não fosse importante, mas na hora da aferição, ela ajuda. Isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Tem momentos que a dimensão ela pode estar ali não funcional no processo de fabricação, mas estar funcional na hora da medida. Quer ver um outro exemplo muito simples? Vou voltar aqui numa peça cilíndrica. Para eu fabricar essa peça, eu preciso saber aqui quais medidas. A altura aqui, né? Ó, vou fazer só desse furo número 2 aqui. Eu preciso saber essa altura, correto? Essa medida. Essa distância aqui também, né? Ó, daqui até aqui, ó. Vou usar essa mesma linhazinha aqui, ó. Né? E o diâmetro da minha peça aqui, ó. Vou colocar o diâmetro aqui assim, ó. Correto? Se eu tiver ali o diâmetro e essas 2 distâncias, eu não consigo fazer a peça por toda? Consigo? Todos concordam? Com todos os outros furos? Não, só esse número 2. Um exemplo, tá? Só esse furo. Com essa medida, com essa outra medida, e essa aqui, eu consigo fazer minha peça? Você consegue fazer esse furo, mas o Esse restante furo. da peça Não, não. tranquilo. Só esse furo. Consigo. Sim. E aí, se o Murilo é da produção ou da mecânica? Da mecânica. Pronto. Aí, Murilo, o encarregado lá do setor de usinagem fala assim, Murilo, a peça está pronta aqui. Mede para mim se está certo. O que você ia medir aqui? Quais são as medidas que você ia colocar? Que você ia conseguir aferir, na verdade. Nenhuma dessas que a gente colocou. Você compreende ou não? Não estou entendendo ainda. Não? Vou só repetir aqui, ó. Pessoal, é importante todo mundo entender isso aqui, é interessante. Vou pegar outra peça aqui com apenas um furo, para também não ter dúvidas. Te volta aí se precisar. Porque numa peça de um único furo, não vai ter. Vamos voltar naquela lá. Para você fabricar, você precisa dessa medida aqui, ó, do centro dela, daqui até aqui. Vou marcar aqui, ó. Eu preciso dessa medida. E eu preciso aqui do diâmetro da minha peça. Tá aqui, ó. Então, vou só colocar os nomes aqui, ó. Aqui seria a medida Y. Na verdade, quanto é esse Y aqui? Peça número 2. O Y é 38. O X aqui, ó, é 8. E o diâmetro dela é 4. Você tem essas medidas, ok? Só 8 ficou meio ruim aqui, mas eu tenho 38, 8 e 2. Eu consigo fazer esse furo, correto, Murilo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. E aí, depois dela pronta, pedem para você verificar se o outro colega também fez da posição correta. Como você vai medir esses furos?
Como você vai medir esse furo aqui, se ele está na posição correta? É por meio do 38, do 8 e do 4 ou não? É por meio de todos, não? Na verdade, não. Porque o 38 eu não tenho como medir depois da peça pronta. Porque eu não tenho a referência do centro da peça. Eu vou ter uma medida ou desse quadrante aqui, ó, até aqui em azul, ó, ou desse quadrante inferior até aqui embaixo, ó. Ah, o que a gente não vai ter é o centro, né? Exatamente. Eu vou fazer uma ferição. Eu não tenho como colocar meu paquímetro ali no centro. O 4 eu consigo, porque eu consigo pegar a parte interna do paquímetro e medir o furo. E aí, entendeu? Você está vendo que na hora da ferição é uma dimensão, na hora da fabricação é outra? Conseguiu compreender isso ou não? Tô entendendo. Então, ou seja, as cotas em vermelhos, elas são fundamentais para a fabricação, mas não são fundamentais para inspeção. As cotas em azul são não fundamentais para a fabricação, mas são fundamentais para a inspeção. Todos compreenderam essa lógica? O vermelho é fundamental para a fabricação e não é fundamental para a inspeção. O azul é fundamental para a inspeção e não é fundamental para a fabricação. Então, existem momentos da indústria, momentos da fabricação da sua peça na indústria, que você tem cotas auxiliares, cotas fundamentais, não fundamentais. Tá? Por que estamos falando disso? Porque a gente, como desenhista, a gente, como projetista, precisa levar isso em consideração. Olha aqui, ó, mesmo exemplo. Preciso fabricar essa peça, um furo quadrado. A peça tem 30 de altura, 15 de espessura, 60 de comprimento. Eu tenho um furo 16 por 16, onde o centro dele está 15 dessa ponta e 15 dessa face. No entanto, na hora de fabricar ele lá, eu posso usar essas coordenadas. Mas para ferir, na verdade, eu teria que ter essa medida aqui, ó, né? Ó, a distância daqui para cá, ó. A distância daqui para cá. E aí eu tenho se ele está na posição certa, no meu furo. Então, o momento de aferição é uma, o momento de fabricação, ele é outro. Por que a gente fala disso? Porque aqui nós temos engenheiros que irão fabricar e engenheiros que vão inspecionar, tá? Ah, o da produção inspeciona? Não, pode ter um mecânico inspecionando, como pode ter um da produção, da automação fabricando, tá? Veja aqui, ó, cotagem de uma peça com mais de um elemento. Como assim mais de um elemento? Você tem 2 rebaixos, né? Então, aqui, ó, eu vejo largura, profundidade, profundidade e largura. Nas outras vistas, eu tenho altura, espessura e comprimento. Eu uso todas as cotas para especificar o meu elemento. Cotagem de elementos angulares. Tem 2 formas de você cotar. Muito interessante isso. Porque no software também ele permite você fabricar das 2 formas esse chanfro, né? Superfície inclinada. Veja que na vista lateral e superior, eu não vejo quais são as superfícies inclinadas. Eu não sei saber, não sei falar se essa região é inclinada, se essa é inclinada. Eu vejo aqui nessa geometria da frontal. E aqui eu posso falar a medida daqui para cá, desse ponto até esse ponto, com as medidas, ou posso colocar ângulo, uma medida e um ângulo. A partir de uma medida e um ângulo, eu também faço as minhas geometrias. Tá? Olha aqui uma vista de seção interna peça, parte de corte. Aqui, em uma única vista, eu representei toda a peça. Ela tem aqui, não tem, faltou os comprimentos, tá? Mas eu vejo a angulação e a espessura da peça. Aqui são contagem de alguns elementos específicos ou especiais, né? Peças que apresentam partes arredondadas, esféricas, elementos repetitivos, elementos oblíquos ou não muito pequenos. A contagem desse tipo de elemento pode ser feita de forma especial. Você pode fazer uma especificação para o seu projeto, não precisa seguir uma norma como os demais, tá? Um raio muito pequeno, o raio geralmente ele fica interno à peça, mas se for muito pequeno eu posso colocar externamente, como aqui, ó, um raio de 1,5, ele não cabe aqui dentro. Eu posso fazer um prolongamento para identificação do mesmo. Quando o raio é muito grande,
Ah, mas eu tenho que levar até o centro do meu arco para colocar minha peça. Às vezes minha peça tem que ficar pequenininha para caber dentro da folha. Eu posso fazer um encurtamento aqui, ó, da medida e colocar uma escala maior. Se a superfície aqui, ó, ela é esférica, na vista ela parece um cilindro, mas ela tem uma superfície esférica. Opa, eu posso colocar aqui, ó, se fosse uma esfera, como ele é completo, seria diâmetro esférico de 12 milímetros, no caso. E aqui eu tenho um raio de uma superfície esférica de 18. Opa, raio esférico, diâmetro esférico. Tá? São elementos específicos. Cotagem de elementos repetitivos ou igualmente espaçados. Temos dois exemplos aqui. Ó. Nessa barra, eu tenho a cada 12 milímetros um furo. Tá? Parte do primeiro de 15, depois até o final 12. Eu posso falar que dentro desse período, eu tenho 5 furos, 12 milímetros cada, que no total daria 60 milímetros. Então, ele sabe que você repetir 5 vezes, 12 vezes cada um. Nesse disco, eu tenho um furo equidistante angularmente do outro a 60 graus, ou seja, são 6 furos no total da revolução. Eu posso falar que eu tenho 6 furos de diâmetro 5, 6 vezes 60 graus espaçados de cada um, completando a circunferência completa, os 360. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E se você... Opa, pois não? Você poderia voltar para aquela peça que tem a superfície esférica? Pronto, aqui. E como é que você ia inspecionar essa parte aí, sendo que você não ia saber onde era o centro? Pronto, vamos lá. Uma peça dessa, você tem outras formas de verificação. Uma delas seria projetor de perfil. Tem um equipamento no qual você faria como se fosse um raio-x da peça. Você coloca ela na máquina, ela projeta uma sombra e você mede por instrumentos da tela esse raio. Tá? Talvez, se fosse a circunferência completa, você poderia medir o diâmetro. Aqui, por exemplo, nessa esfera eu consigo colocar aqui o diametral aqui, né? Por fora a medida, ou, se for o caso, usar um processo de fabricação no qual eu faço a garantia da especificação. Eu teria que aferir se eu fizesse manualmente, convencional. Se eu fizesse por um equipamento coordenado, um comando numérico, um CNC, por exemplo, eu poderia determinar que ali está na medida, ou levar para uma mesa de medição. Eu tenho um equipamento que, por contato ou por luz, fotovoltaica, desculpa, não, esqueci o termo, não é fotovoltaico nem termosensível, está errado. Por contato ou por luz, medição de distância por luz, ele faria a verificação. Não seriam verificações triviais, convencionais, com praquímetro, micrômetro, trena. Tranquilo? Tranquilo. Teria que ter um equipamento específico já para medição. Repetição. Aqui, ó, aquela questão do encurtamento, né? Ó. Olha que interessante, vou começar por essa pecinha aqui do lado. Eu tenho uma peça aqui, ó, de uma seção quadrada de 34 de lado. Se ela é quadrada, é 34 por 34. Teve o encurtamento, mas o comprimento total dela é 300. Já aqui na extremidade é um diâmetro de 30. Veja que aqui foi representado tanto o perfil quanto o valor da dimensão. Aqui eu tive encurtamento. Eu tenho 19 furos a 18 milímetros cada um. São furos de diâmetro 6. Opa, por que 20 furos? Porque tem o primeiro mais 19. Então, ele colocou o primeiro aqui, mais 19 aqui. No total, 20 vezes 6 de diâmetro, 20 furos. Olha outra especificação interessante aqui na lateral. Ó. Deixa eu até fazer a marcação aqui com o ponteiro vermelho. Ó. ESP, espessura da chapa. Nessa única vista, o desenho ela é por completo, com espessura de 3 milímetros. Tá? Olha essa aqui de baixo. Fiz o encurtamento. Tenho aqui uma peça, uma projeção de perfil, ou seja, aqui que ela tem aqui, espessura de 6 milímetros. Então, tenho toda a peça detalhada. Olha aqui, ó, essa cota desse chanfro. Ele tem 3 por 45. Pessoal, como 45 indefere o lado, que é um triângulo equilátero,
Então, ó, 45 ou 45, 3, aqui no outro também é 3. Tranquilo? Para reforçar o que a gente escutou agora, temos alguns exercícios, né? As nossas perguntinhas sempre no final da aula. Pergunto a vocês. Análise a perspectiva. Análise a imagem perspectiva. Nas linhas de cota do desenho técnico, apenas as cotas que definem o tamanho do elemento. Então, eu, André, pergunto a vocês. Aqui, ó, essa medida onde está o meu ponteiro aqui, ó. Qual seria essa medida, olhando aqui na isometria? Alguém sabe me responder? Nós temos aqui a peça na isometria e a peça na vista, nas vistas, né? Na isometria, essa geometria aqui está representada em alguma parte. Qual seria esse valor aqui, ó, dessa cota? 32. Pronto, legal. E essa de dentro aqui? 14. 14. O comprimento total aqui da nossa peça? Quanto seria ele? 45. 45. E a profundidade aqui desse canal? Esse aqui, ó. A Luciana falou 45. 8, professor. 8. Legal. O que é interessante a gente observar? Muitas vezes pode parecer mais fácil a cotagem no tridimensional, na isometria, que não é correto. O correto é a gente ver nas vistas. Seriam essas respostas mesmo aqui, calma aí. Tem aqui a correção, é 14, 32, 8, 16. Perguntamos 16 aqui. Tá? Mas essa é a lógica de você ver as cotas, elas estão nas vistas, na melhor representação do elemento. Ah, porque eu não cotei 8 aqui, professor? Aqui embaixo, porque aqui é uma aresta oculta, ó. Eu não coto aresta oculta, eu coto apenas aresta visível. Analise o desenho técnico e assinale um X na afirmativa correta. As cotas 12, 8 e 9 definem o tamanho do furo, ou as cotas 10, 5 e 9 indicam a localização do furo? Qual está correto? A ou B? Letra A. Letra A. Mais alguém? Outra opção? Correto é letra A mesmo. Exatamente, Luciano, olha lá. 12, comprimento, 8, largura, 9 é a profundidade do furo, ele é passante. Ó. As 10 e 5, a 10 e 5 indicam a posição. Ó. Ele está a 10 milímetros dessa aresta para essa aresta, 5 dessa aresta para essa, mais 9 é a profundidade, não é a localização. Então, o correto seria o item A. A maioria desses desenhos, dessas perguntas é tirada de concurso, viu, pessoal? É de provas que usam desenho como parâmetros de avaliação. Analise o desenho técnico abaixo, assinale um X, né? A alternativa que corresponde ao elemento tomado como referência para a cotagem. Nessa peça cilíndrica, feita por meio de torneamento, professor, como o senhor sabe que ela é cilíndrica? Porque vejam as cotas, ela tem um sinal de diâmetro aqui, ó, diâmetro 15, diâmetro 20. O que se usou aqui como referência dessa peça? Uma linha básica de referência, uma linha de referência ou uma face de referência? Estou perguntando a vocês. É uma face de referência. Por quê? Ele usou como parâmetro, ó, essa geometria aqui, essa face. A partir daqui, ó, até aqui é 13, daqui aqui é 35, daqui até aqui é 75. Entende? Ok? Aí vamos lá. Analise o desenho técnico, assinale com um X as cotas que foram indicadas a partir da linha básica vertical. Vamos com calma.
Analise o desenho e assinale com X as cotas que foram indicadas a partir de uma linha vertical, base, horizontal, vertical, né? Quando a gente fala vertical, as cotas que foram a partir de uma linha de referência. O que seria uma linha de referência? Uma linha de centro, tá? As linhas de referência aqui são essas pontilhadas. Eu tenho essa horizontal e essa vertical. E aí, qual é o item correto? A, B, C ou D? E aí? Item D. Item D? Vamos olhar aqui, ó. Essa seria a nossa linha vertical de referência. Tem 45, 36, 25 e 21, corretamente, ó. Entender? Tá? As demais, 16, 20, essa aqui, ó, ela tá pegando da horizontal. 16, 50 já não pega a mesma referência. E essa 7 também não. Tá? Então, todas as partes dessa linha aqui, ó. Para eu saber, o zero máquina, o zero peça está aqui nesse centro, ó. Por que o cara coloca o zero peça num centro de um furo e não numa extremidade? Alguém saberia me dizer ou não? Qual seria a vantagem de eu colocar uma referência no centro desse furo e não, por exemplo, num canto desse aqui, da peça? Alguém consegue entender o porquê essa diferença? Aqui é um exemplo nítido de processo de fabricação. Professor, não sei dizer, mas na minha cabeça não faz sentido não ser no centro. Não faz sentido ser fora aqui no canto? Não, eu tinha entendido que o senhor estava falando de no lugar de ser no centro do furo, ser tipo na lateral do furo, na borda do furo. Na borda da peça, tipo, nesse cantinho aqui embaixo, ó. Não seria melhor ser no canto da peça, a referência? Aí eu pegar, por exemplo, ó, a medida para esse furo, daqui para cá seria tanto, né? Deixa eu colocar aqui o ponteiro vermelho que te ajuda. Daqui para cá é tanto, daqui até aqui é 14, daqui para cá é 82, né? Isso aqui é um típico... Mas por causa da linha de referência, aí não vai faltar medida, não? Não, aqui no caso é porque ele já usou como referência esse centro. Mas por que ele usou o centro do furo? É processo de fabricação. Digamos que eu vou fabricar essa peça de modo convencional. Como assim convencional? Eu vou colocar lá numa mesa, aonde eu vou ter uma peça maior, no qual eu vou ter que desenhar toda essa geometria e fazer os furos, correto? Se eu vou pegar lá a minha peça, eu tenho que prender ela na mesa para eu poder usinar. Se eu pego ela e coloco aqui duas mordedores, duas peças prensando ela, uma, por exemplo, aqui nesse ponto, onde está o azul, e outra nesse ponto aqui, ó, eu consigo segurar a minha peça, prensar ela e fazer todos esses furos e fazer essa geometria aqui de cima e essa geometria aqui de baixo. No entanto, quando eu for fazer essa lateral, eu tenho que tirar esses dois elementos que estão prendendo ele, vou tirar os dois, e vou prender agora a minha peça aqui, ó, uma aqui e outra aqui, para eu poder fabricar essa outra lateral aqui, correto? Nessa mudança de uma posição de fixação para outra, eu posso mexer a minha peça, perder uma referência, ou seja, eu tenho que referenciar a minha peça duas vezes. Eu referencio a primeira quando eu faço os primeiros furos, quando eu mexo ela, referencio de novo para ficar nas medidas. Então, um trabalho maior. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar a minha peça, que é uma geometria maior, fazer logo esse furo do centro, sozinho, aleatório, fiz ele aqui numa posição mais ou menos especificada, e a partir daí fazer a fixação da minha peça por aqui. Eu venho e parafuso a minha peça aqui nesse furo, ó. Esse furo já está feito. A partir desse furo fixado, eu consigo fazer toda a geometria da minha peça externa, todos os outros furos, ou seja, eu não preciso movimentar a minha peça. Em apenas uma fixação e uma aferição, eu faço os demais pontos. Então, aqui, quando o projetista pensou nessa peça aqui para especificar as cotas dela,
Ele já levou em consideração o quê? Todos os pontos a ser fabricado, o processo de fabricação. Tá? Pessoal, Professor. isso a gente tem como enxergar agora? Não, você vai aprendendo com o tempo. Opa, Murilo. Mas se eu fixar apenas em um furo, ela não vai girar, não, a peça? Aí você vai ter que usar outros parâmetros, em questão de a força de fixação, os parâmetros de usinagem, as forças de corte, entendeu? Você consegue calcular isso, tá? Entendi. Você poderia fazer 2 furos e fixar em 2 internamente, mas aí você teria que ter um pouquinho mais de zelo na posicionamento. Ó. Esse furo seria o 0, eu faria outro furo, 21 no X, 20 no Y, faria esse segundo, fixaria nesses 2, por exemplo, entendeu? Foi isso mesmo que eu estava pensando. Legal, já iria uma outra, mas mesmo assim, o seu 0 seria a referência desse furo para esse, entendeu? O seu 0 máquina seria nesse ponto. Tranquilo? E aí, Tranquilo. pessoal, legal. E aí entra essa pecinha, que já é nossa velha conhecida, né? Nós já vimos ela lá no início da primeira aula, quando a gente projetou ela nas vistas. Vimos a outra aula que a gente viu os cortes. A gente aplicou um corte nela. E agora vamos cotar ela. Como assim? Dentro do nosso SolidWorks, ela aqui desenhada, vocês vão ver que é um complemento. O que a gente faz é ir complementando o nosso desenho. Então, por exemplo, está aqui a nossa peça desenhada. Vou abrir aqui, ó, novo desenho técnico. O desenho técnico coloca as vistas, o corte e as cotas. Vamos pegar aqui uma folha A4 da nossa disciplina. Tem aqui embaixo ela, ó, um A4, retrato. Não, é retrato, ok. Não vou colocar a peça agora. Vou voltar aqui no meu desenho para eu fazer uma estratégia de apresentação, ou a projeção dela, né? Quando eu vejo essa peça, eu identifico ela que forma. Qual seria a minha vista frontal? Aqui traz o maior número de detalhes. Essa vista aqui, ó, ela traz certos detalhes, como também essa vista aqui também traz detalhes. No entanto, se eu colocar nessa vista, que corte eu poderia aplicar aqui para representar ela? Não muitos. Agora, nessa vista aqui, eu poderia aplicar um corte total e representar ela meia peça. Legal. Então, a gente vai fazendo a nossa estratégia de desenho. Com isso, eu vou vir aqui em paleta de vistas, vou abrir aqui a nossa peça, ó, peça para atividade, né, o que a gente está, e vou pegar essa como frontal? Não, vou pegar essa direita como frontal. Vou colocar ela aqui. Tá? Não quero as demais vistas. Pessoal, antes de colocar a vista, eu vou deletar aqui, eu aconselho vocês apenas configurarem a folha. Aqui, ó, o botão direito, propriedades, primeiro diedro. Nós trabalhamos no primeiro diedro. Volta aqui em paleta de vistas, pego novamente. A vista frontal. Tirar aqui. A partir dessa vista, eu preciso das outras? Preciso, mas não vou usar ela aqui. Eu, particularmente, não gosto de usar essas linhas de centro, tá? Essa aqui, ó. Vou ver a escala do meu desenho, ela está aqui 1:2. Se eu colocar 1:1 aqui, talvez fique muito grande. Muito grande do meu desenho, então vamos usar 1:2 mesmo, tá? Vou aplicar um corte. Então, eu venho aqui, ó, em esboço, desenho, vista de seção, que é a vista de corte, vai ser um corte horizontal, aqui no centro. Ok. Puxa ele para cá. Professor, mas a seta está para o outro lado, eu teria que vir para cá? Não, eu posso colocar aqui, e aqui, ó, eu vim inverter a minha linha de corte. Não mudou nada. Veja que muda aqui, ó, a representação do rebaixo. Ó. Tá? Ok. Preciso de mais alguma vista? Não, essas duas são suficientes. No entanto, aqui, ó, eu tenho que deixar aparente as arestas ocultas, ó, o pontilhado. Tá aqui, ó, representa esse elemento. Aqui tem seção. Na verdade, do 2 cliques, ela não é seção, ela é o quê? Corte, né? Ó. Então, faço só pequenas correção. Pode ser só a primeira maiúscula, pode ser todas. Depende de cada um, de A até A. Professor, não quero A. Posso clicar aqui no meu corte e mudar. Quero usar a letra C. Tá ali, ó, C maiúsculo.
ou o A também, não é AB que eu chamo, tá aqui, corte AB, não tem problema. Legal. A partir disso, elas têm uma referência, se eu mexer a primeira, a outra anda junto, porque normativamente, ó, elas têm que ter a mesma proporção de altura, ó, né? Feito isso, o que eu vou colocar aqui? As minhas cotas. Como assim, professor? Vem aqui, anotações, dimensão inteligente. Eu posso vir aqui em dimensões do modelo e fazer a dimensão completa dele de forma automática. No entanto, geralmente dá mais trabalho você fazer assim do que você fazer uma a uma. Nós colocamos a cota automática. Para ele fazer essa cota automática, ele leva em consideração os seus esboços que você fez lá para desenhar a peça. Como assim, professor, o esboço? Quando você desenha a sua peça aqui, ó, seu primeiro geometria foi um esboço. Ó. Esse esboço já tem algumas medidas aqui, ó. Tá? Essas medidas é justamente as medidas que ele usa aqui como referência para fazer as medidas automáticas. No entanto, não é o ideal. O ideal aqui, eu aconselho você ir em dimensão inteligente, colocando medida a medida. Por exemplo, qual é a altura total da minha peça? Não sei, mas eu sei que daqui de baixo até esse furo, opa, eu cliquei na linha aqui, foi mal, até esse furo, eu tenho 140 milímetros. Veja que a própria medida da peça já coloca uma diferença de espessura de peças, espaçamento, automaticamente ele já vai fazendo isso. Professor, aqui ele colocou 2 unidades. Eu preciso dessas 2 unidades? Talvez você precise quando tiver unidade na sua peça. Como que eu altero isso? Eu posso vir aqui, ó, em configurações aqui, ó, opções, tá? Propriedades do documento, dimensões. Vou aumentar ele aqui, ó, dimensões. Dentro das dimensões, são várias configurações que você pode fazer para o seu documento ou você salvar o seu padrão. Aqui nós estamos num padrão ISO. Eu posso criar um padrão meu, tá? Ou seu, qualquer um. Precisão, 2 casas, poderia usar uma, centenas. Eu vou deixar no máximo 2, tá? E vou vir aqui embaixo os zeros, tanto à esquerda quanto à direita. Eu vou remover. Quando eu coloco remover, ele só vai mostrar quando existir. Como assim? Se for um valor quebrado, ok. Ele apresenta. Se não for, ele não coloca. Tá? Nós vamos ver isso aqui já já. Então, aqui, ó, 140. Esse meu furo, opa, dimensão inteligente aqui. Opa, olha lá, já apareceu a unidadezinha de diâmetro dele, porque ele é um furo completo. Aqui é um furo completo, não é raio. Opa, professor, mas o raio é dentro. É dentro, vai ficar poluído, ó. Vou colocar ele aqui fora. Vou colocar ele aqui fora, ó. Raio de 30. Se aqui é um raio de 30, minha peça tem 60, talvez a pessoa não identifique. Então, eu posso colocar a medida daqui até aqui ser 60, ó lá. Professor, esse chanfro, eu posso colocar aqui, ó, a medida daqui até essa linha, até esse ponto, 12, ó. Internamente ou externamente. E falar que esse ângulo daqui para cá, ó, é de 45. Ó. Professor, como o senhor fez a angulação? Eu cliquei numa linha, ele já dá uma cota. Essa cota, eu posso puxar ela e clicar aqui, ela fica presa. Antes de eu fixar ela, eu posso ir até outra linha, ó. Tá vendo que ela tá laranja? Se eu clicar na outra, ela gera uma referência entre as duas, tá? Não é o que a gente quer aqui. Só quero essa medida. Professor, esse diâmetro é melhor eu cotar aqui? Não, poderia cotar aqui ele, ó. Como assim? Dimensão inteligente. Eu sei que daqui até aqui, ó, ele representa um furo. Opa, olha o diâmetro aqui, ó. Porque aqui é um diâmetro 35, ó. E esse aqui, opa, daqui até aqui, diâmetro de 20. Professor, não cabe aqui dentro, posso colocar para fora aqui, ó. Diâmetro de 20. Qual a espessura da minha peça total? Tá aqui, ó, 12. E essa minha espessura, ó, daqui até aqui. Dentro da peça não é recomendado. Posso trazer aqui para baixo, ó. 6. Professor, ficou muito poluído aqui. Posso reorganizar, ó. Eu vou descer um pouquinho meu nome corte aqui. Vou descer um pouquinho aqui, ó. Opa. O 12. Vou descer um pouquinho aqui o 6, ó. Posso deixar ele aqui dentro, aqui fora. Tá?
E aí vou colocando todas as cotas da nossa peça. Que cotas? Todas as necessárias para o completo detalhamento do nosso elemento. Outra coisa muito interessante, porque quando a gente fala que o SolidWorks é nosso melhor amigo? Veja que aqui, ó, nós fizemos algumas cotas dessa peça, não são todas, tá? Eu vou deixar aqui em aberto para vocês fazerem. No entanto, aqui na apresentação, no slide final, eu coloquei todas as medidas, para vocês fazerem uma verificação, caso necessário ou não, tá? Mas, por exemplo, o que eu quero mostrar para vocês? Quando vocês fazem o desenho técnico, o documento do desenho é um, tá aqui ele, ó, e o desenho técnico é outro. São dois arquivos distintos. No entanto, eles estão 100% correlacionados. Como assim? Tá vendo aqui, ó, que esse furo tem um diâmetro de 25? Eu vou voltar aqui no nosso desenho e vou observar aonde a gente fez ele, ó. Cliquei aqui, ó, ele foi feito no ressalto. Cliquei nele, ativou o ressalto aqui, ó. Então, ele está dentro desse esboço. Botão direito, editar. Está aqui 25. E eu vou colocar ele agora como se ele fosse de 40. Olha, ó. E vou sair. Olha como ele ficou agora, 40. Ah, professor, eu preciso corrigir lá o meu desenho? Não. Vou voltar para o desenho e ele já fez automaticamente a correção. Olha lá, para 40. Tá vendo? Tanto na vista quanto no corte. Ah, professor, não é 40. Vamos voltar lá no nosso desenho inicial. Na verdade, ele agora é um número quebrado. Ele vai ser 25,3. Não tem problema, está aqui ele, ó, 25,3. Vamos sair. Quando a gente foi lá, lembra que a gente tirou os zeros à esquerda? Mas se tiver uma precisão, ele vai colocar. Olha lá, 25,3. Nós tivemos duas casas de precisão. Então, você vai corrigindo de forma automática, ele faz a replicação para o seu projeto. Esse é o mais interessante. Ah, somente isso? Não. Se a gente alterar aqui algum outro parâmetro, esse nosso código, como ele foi feito? Ah, foi pelo processo de furação. Eu tenho um posicionamento dele e tenho aqui a geometria dele. Vamos mudar a geometria dele aqui, ó. Deixa eu deixar de frente aqui para a gente. Profundidade é 6. A profundidade agora vai ser 5, ó. E vou sair. Mudou muita coisa aqui no meu projeto? Um pouquinho. E lá no meu desenho? Opa, olha lá. Era 6, ficou 5, ó. Então, veja que existe uma relação. Tá? É um documento. No entanto, quando eu salvar os dois têm que andar junto, na mesma pasta, tanto o desenho da peça quanto o desenho técnico. Ok? Se eu separar os dois, eu tenho um erro na execução da montagem. Então, a gente vai ver isso aí mais para frente. Tranquilo? Pessoal, opa, pois não. Opa, Jorge. Professor, uma dúvida, por gentileza. Como é que eu faço a cota de centro a centro? Aqui, ó, pegando pelos círculos. Dimensão inteligente. Seleciono um cilindro, ele dá diâmetro. Vou até o outro aqui, ó, até ativar ele. Tá vendo? Tá laranja? Cliquei. Aí aqui, olha o que é interessante. Eu posso ter outras opções. Ele está pegando de centro a centro. Botão direito aqui, ó. Eu posso editar ele para ele ficar de fora também. Aqui, ó. Na verdade, eu teria que pegar pelo quadrante aqui, ó. Deixa eu tentar aqui, daqui para cá. Ele está bloqueado o meu botão de centro ali. Se eu der 2 cliques nele, deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Ele está fazendo por aqui. Eu consigo pegar ele externamente, como se... Ah, tá aqui, ó. Centro, centro. Eu posso pegar máximo. Olha lá, ele pegou de fora, tá vendo, ó? Até o outro máximo, ó. De fora a fora, de dentro a dentro, ó. Ah, olha que interessante. Centro a centro é para fabricação. O centro esse furo é de 115 desse. Se eu for fazer a aferição, como a gente falou, eu vou pegar meu paquímetro e vou medir aqui, né, internamente, desse pontinho para esse. Quanto será esse valor? É só pegar 115 e tirar desse raio e desse raio. Mas eu posso fazer uma cota auxiliar aqui, ó. Interno a interno, está aqui o valor, ó. Ah, por que está quebrado? Porque a gente colocou cotas quebradas aqui, né? Aí o externo, está aqui, ó.
Então, eu posso fazer toda essa configuração. Posso pegar essa minha cota também e alterar os parâmetros aqui, ó. Veja que a gente está usando aqui, ó, setinha maciça. Eu posso usar a setinha aberta, tá? Posso usar o traço oblíquo, que é o traço A45, ó. Tá aqui ele, ó. Traço A45. Ele está sendo utilizado aqui, ó, seta completa, interno. Eu posso colocar externo, interno, tá? Posso colocar uma observação na minha peça, como assim, ó, nota. Venho aqui, ó, clico na aresta, ó. Ele criou uma setinha, colocou aqui. Eu posso colocar aqui uma observação. Escrever, né? OBS aqui, ó. Isso, como está na setinha, na aresta. Se eu pegasse aqui a minha observação de dentro da peça, ó, ele já pega um pontinho ali, tá vendo, ó? Observação 2 aqui, talvez. Ó. Se é da aresta é seta, se é da ponta, se é interna é um ponto. Tudo isso o software vai corrigindo para a gente já. É bem interessante. O que eu posso colocar aqui, professor? Se aqui fosse um furo quadrado, a gente viu lá uma especificação quadrada. Eu posso vir aqui, ó, dimensão inteligente. Quando eu coloco ele aqui, ó, diâmetro, eu posso alterar aqui, ó, para especificação quadrada e tirar o diâmetro. Opa, acabei deletando tudo. Quadrado, não é o caso, tá? Estou colocando um exemplo aqui para remover o diâmetro. Se fosse um furo quadrado, por exemplo, tá? Estou só fazendo... É errado. Aqui está errado. Mas é só para mostrar para vocês que é possível você fazer. Ou seja, você consegue colocar todo o detalhamento da sua peça dentro do seu desenho. E por meio desse desenho, você colocar ele completo lá. Professor, se eu precisar mexer aqui sem querer, tudo acompanha. Ó. Aí, a observação, ela vai depois lá. Ó. Precisa mais alguma coisa? Eu poderia colocar uma vista isométrica aqui, ó. Pega aqui, ó, na isometria da nossa peça. Vou colocar ela aqui embaixo, ó. Professor, ficou muito grande. Vou usar uma escala diferente aqui, ó. Vou usar aqui 1:3. É fora de norma, mas é só uma vista isométrica, no qual eu posso colocar aqui o material dela, ó. Professor, mas aqui, ó, o material pegou cinza porque é o material que a gente está usando aqui. Correto. Se eu falar que essa nossa peça aqui, ó, edição de material, vamos falar que ela é de madeira, só para dar uma textura, não. Ela vai ser materiais, outros materiais de água, não, ar, não, papel, não sei o que é, vidro, grafite, não, queria outros materiais. Berílio, titânio, plástico, outras ligas, não. Fibra de carbono, vamos pegar madeira mesmo. Vou puxar até aqui para o lado, ó. Carvalho, aplica. Olha, deu uma textura aí do material, né? Ó. Posso colocar até uma representação melhor aqui, talvez. Se eu for lá no meu desenho, ele já está aqui na textura. Se eu pegar e salvar... Pessoal, o carimbo da folha a gente vai falar na próxima aula, tá? Não vou me atentar nele hoje. Se eu pegar aqui na nossa folha, vou salvar só em PDF aqui, só para a gente... PDF não é 3D, PDF normal, tá? Peça para atividade, salvar. Eu, particularmente, sempre venho aqui e coloco na opção máxima, tá? Ó, tá 600 dpi já tá. Eu gosto de uma resolução mais elevada. Estou salvando ela aqui. Vou abrir ela aqui para a gente dar uma olhada. Então, tá aqui, ó. Detalhe. Tá aqui o PDF que a gente fez agora. Como a gente colocou a madeira, olha aqui a achura. Ele colocou a achura de madeira já, ó. Tá? Ó. A vista em corte, corte de A a B. Esse aqui seria um documento técnico. Não está completo, mas só para vocês entenderem a funcionalidade. Mandei ele aqui para vocês dentro do chat aqui da nossa aula. Caso alguém tenha interesse em baixar, dar uma olhada depois, tranquilo?
Pessoal, outro detalhe interessante. O que muda do nosso software para uma versão profissional? Tá? A única diferença do SolidWorks que nós utilizamos para a versão profissional é isso aqui, ó. O carimbo da folha. Que no final da folha, ó, produto educacional, SolidWorks, somente para fins de instrução. Essa é a única diferença do produto que a gente usa para um produto profissional, né, que a gente fala, que aí ele não teria uma marca d'água. Você poderia ter até a opção de ter a marca da sua empresa aqui, mas aqui a única coisa que mostra para a gente é isso, para fins de instrução. É a única diferença. Tranquilo? Pessoal, sobre a nossa aula de hoje, cotagem. Deu para entender a nossa lógica aí? Opa, seria esse? Não, é esse aqui. Deu para entender a nossa proposta de hoje? Alguma dúvida, algum questionamento? Tudo tranquilo. Show de bola, Murilo. Só os nomes, como o José Rocha colocou, por favor, para a gente gerar a nossa frequência. Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, críticas, elogios, sugestões, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e o nosso grupo do WhatsApp. Ok? A aula passada nós deixamos aquela atividadezinha dos cortes, a mão livre. Se alguém tiver alguma dúvida, também estou à disposição. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Até quinta-feira.